O texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 17 em diante. E essa palavra, ela tem um contexto diferente do que é rotineiro na minha vida, porque eu não preparei exatamente essa palavra. Eu a recebi em sonho. Eu já tenho uma dificuldade enorme de me lembrar dos meus sonhos, mas de sexta para sábado, o Senhor me perturbou à noite com essa palavra, modo de falar, me abençoou com essa palavra. Grande parte das coisas que eu vou falar aqui, eu sonhei com elas, acordei com elas muito nítidas no coração, entendi que era o que Deus queria falar à igreja nessa manhã, mas há muita gente, as nossas palavras ficam também registradas, são transmitidas. O culto da manhã aqui é transmitido pela internet, muita gente acessa ao vivo ou depois. Eu tenho certeza que há um propósito de Deus disso. Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, está todo mundo pronto, interessado na palavra de Deus? Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Repita comigo essa frase: só uma coisa te falta. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu sei que boa parte de vocês, possivelmente a maioria, conhece essa história, esse texto, e a partir dele que eu quero conversar sobre aquilo que o Espírito Santo me propôs. Eu me lembrei de um velho hino que está nos inários tradicionais, no cantor cristão, na harpa cristã, e que eu ouvi meu pai e as minhas avós se referirem a ele. A letra do hino diz exatamente o seguinte: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora a Jesus Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar. E ainda quereis no pecado viver, enquanto o perdão Deus vos quer conceder. Eu não sei se algum de vocês conhece a melodia desse hino, mas a letra é muito forte, é uma exortação a pessoas que estão perto do Evangelho, que têm ouvido, que têm contato com a igreja, que estão tão próximas, mas que ainda não se renderam a Cristo. E eu me lembrei dessa antiga música porque ela traz a ideia justamente de gente que está por um triz. A palavra que Jesus disse a esse jovem rico: só uma coisa te falta. Está tudo pronto na sua vida, você pode viver não apenas a certeza da eternidade, foi isso que ele buscou em Jesus: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Mas para muito além disso, você pode viver o meu propósito, só te falta uma coisa. E Jesus disse àquele moço que lhe faltava. E sabe, queridos, há uma diferença entre aqueles que estão longe e aqueles que estão perto da vontade de Deus. Eu fico pensando, às vezes, num indiano
que nasceu debaixo do engano do hinduísmo. Nós temos um trabalho muito especial, missionário na Índia, você sabe. E sabe, quando eu fui à Índia, era chocante perceber milhões e milhões de pessoas. A Índia tem gente saindo de todo lado. O trânsito é caótico e, dependendo da região onde você esteja, nós estamos em Varanasi, uma região muito pobre da Índia e mergulhada nas trevas do engano religioso. Nos primeiros dias ali, eu me senti deprimido, eu tinha uma tristeza enorme no coração, porque eu tinha uma sensação de impotência. Eu pensava, meu Deus, essa nação tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E a maioria delas nunca ouviu o nome de Jesus, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é Evangelho, está enganada, servindo a milhares de deuses todos falsos. E a sensação de nós estarmos ali, mantendo uma família de missionário e também já hoje vários obreiros nativos e salvando alguns, era uma sensação de completa impotência. Eu sentia que o que nós estávamos fazendo era como uma gota d'água no oceano. Esse sentimento só mudou quando, lá pelo 4º ou 5º dia, eu tive a oportunidade de me sentar com o Adit, conhecê-lo. O Adit é o primeiro discípulo que nós temos, indiano, resgatado desse engano todo, apaixonado por Jesus. E conversar com aquele rapaz, ouvir a sua história e ver o quão apaixonado ele era por Cristo, ao ponto de querer arriscar a sua vida pelo Evangelho, mudou pelo menos o sentimento do meu coração. E eu saí daquela conversa pensando, bem, se fosse só por esse rapaz, teria valido a pena vir e enviar tantos recursos e mandar uma família do Brasil para cá. Mas ainda assim, voltei da Índia com essa sensação de que quão terrível é viver num lugar onde o reino de Deus parece tão distante. As pessoas nunca ouviram. E a maioria delas talvez nunca ouvirão falar de Jesus. Em contraste com isso, nós temos pessoas que estão à porta da igreja, gente que convive conosco, que ouve a nossa palavra, que acompanha o nosso testemunho. E nós temos até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, mas tão perto, já ouviram o que tinham que ouvir, mas ainda lhes falta alguma coisa. Não tomaram a última decisão que as alinharia ao propósito de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que Deus tem para cada um de nós planos de bem, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E às vezes nós estamos, inclusive nós, os crentes, estamos aí na beirinha da bênção, a um passo de nos alinhar com essa vontade. Mas falta alguma coisa. Só uma coisa te falta, foi a palavra que Jesus deu àquele rapaz. Só uma coisa te falta. Você é um bom moço. Eu acho muito interessante que nessa narrativa está o detalhe de que Jesus, olhando para ele, o amou. Bom, Jesus amava todas as pessoas, mas eu acho que Jesus sentia um carinho tão especial, um desejo de ter aquele rapaz consigo, ao ponto de dizer a ele, só lhe falta uma coisa, você tem interesse pelas coisas de Deus. Foi o rapaz que se aproximou de Jesus e se curvou diante dele e perguntou sobre a salvação. Jesus estava pensando, você tem uma boa vida moral, você tem procurado guardar os mandamentos, você é quase um crente, só te falta uma coisa, para viver feliz, para ir além da vida eterna. Falta me seguir. Eu quero que você me siga, eu quero que você venha comigo, eu quero que você se torne um dos meus discípulos. É só isso que te falta. Mas, obviamente, aquele moço era rico e tinha muitas propriedades e muitos recursos. E a Bíblia diz que ele ficou contrariado.
porque o que lhe faltava fazer tinha um custo. Ele não estava disposto a pagar o preço. Veja, irmãos, o convite ali não era só para a salvação, que já é demais. O convite ali é para que ele seguisse Jesus. Teve tanta gente que quis seguir Jesus. Você se lembra daquele gadareno que foi liberto de uma legião de demônios? E quando finalmente ele se viu transformado, ele quis seguir Jesus, e Jesus não permitiu, disse: não, fica aqui, volta para a tua família, prega o evangelho àqueles que você conhece. Tanta gente queria fazer parte da intimidade de Jesus. Esse moço teve o convite, e Jesus disse: só te falta uma coisa, vende o que você tem, reorganiza a sua vida, desloca a sua vida do dinheiro, da riqueza, para o ministério, e você vai ter a vida eterna, e você vai ser um canal da vida eterna. Mas ao ouvir isso, ele ficou contrariado. A única coisa que lhe faltava tinha um custo que na matemática dele, equivocada, não valia a pena pagar. E esse moço saiu dali triste, perdido. Ele perdido. Porque o que lhe faltava decidir, ele não estava disposto a decidir. E eu não costumo fazer isso, é uma mensagem mais temática, mas há muitas situações, muitas coisas que levam pessoas a travarem quando elas estão assim, na beirinha da bênção. Seria impossível eu explorar todas as situações, mas eu creio que o Espírito me levou a algumas delas, quem sabe para falar a alguém que está aqui, alguém que está me ouvindo através do YouTube, ou que me vá ouvir até daqui a algum tempo. Muitas vezes, o que nos falta, a única coisa que nos falta, é destronar os ídolos do nosso coração. Veja, esse era o caso desse rapaz. Esse rapaz tinha um ídolo. O dinheiro, as riquezas eram o seu Deus. Ainda que ele quisesse o verdadeiro Deus consigo, mas ele não estava disposto a esvaziar o trono do seu coração. Ele vivia pela e para as riquezas. E quando Jesus coloca diante dele a necessidade de renunciar às riquezas para segui-lo, no caso dele isso era necessário, ele não aceitou. E isso indica, sim, que o dinheiro na vida dele era um ídolo. Veja bem, queridos, escutem isso e guardem para o resto das suas vidas. Tudo o que ocupa o lugar de Cristo, ou que me impede de servi-lo, se torna um ídolo na nossa vida, na minha vida. Tudo que ocupa o lugar de Cristo, ou tudo que me impede de servir a Cristo, é um ídolo. E você sabe qual é o pecado mais condenado na Bíblia? Sem sombra de dúvidas, pode fazer a pesquisa que você quiser. O pecado mais condenado na Bíblia é a idolatria. Quando você coloca alguém ou algo no lugar que deveria ser de Deus, você o está ofendendo. No linguajar profético, isso é uma espécie de prostituição espiritual, porque Deus não divide você e homem algum com ninguém. Ele é Deus, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas às vezes permitimos que uma outra coisa, uma outra pessoa ocupe o seu lugar. Bem, eu tenho conhecido gente que tem uma fé invejável. Pessoas que têm um desejo sinceríssimo de servir ao Senhor e pensam estar servindo. E às vezes eu olho para algumas dessas pessoas e eu penso, puxa vida, só falta uma coisa. Só falta romper com a idolatria.
E nesse caso que eu estou me referindo aqui, é a idolatria literal. É gente que busca a Deus, mas ao mesmo tempo se curva diante de uma imagem de escultura, achando que com aquilo está agradando a Deus. E eu fico pensando que o Senhor desde os céus olha para aquele homem sincero, para aquela mulher devota, vê o coração dela sincera, vê o coração dele intenso, todos os domingos lá no culto da sua religião. E Deus pensa, puxa, só te falta uma coisa. Você já tem um coração para mim, você tem fé, mas falta uma coisa, você precisa romper com os ídolos. Eu sei que eu estou falando aqui para um auditório praticamente completamente de gente evangélica que já entendeu isso, mas ainda assim eu quero, e não só eu quero, eu recebi isso de Deus e devo fazê-lo. Eu quero enfatizar, amado, a idolatria, o curvar-se diante de qualquer outra entidade, pessoa ou imagem de escultura ofende a Deus. Isso precisa ser tirado das nossas vidas. Veja, um dos 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 6. O Senhor disse: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Poderia ser mais claro do que isso? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as adorarás, porque eu sou Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Quando eu falo isso, eu falo com muito respeito. Porque, como eu disse, eu admiro a fé de tanta gente. Eu admiro a sinceridade. Mas falta uma coisa: colocar Jesus no seu lugar, que é de único digno de devoção, de adoração, de culto. Amém? Eu poderia ler centenas de versículos bíblicos falando sobre a idolatria literal, quando alguém levanta ídolos, imagens, deuses, para prestar-lhes culto e se submeter e buscar mediação. Veja o que a Bíblia diz, é que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, é o que a Bíblia diz. Quando nós buscamos uma outra mediação, nós estamos quebrando o poder do que Jesus fez. Pois se Jesus morreu justamente para ser o mediador, Ele disse: eu sou o caminho, não há dois. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Você não precisa da intercessão de um santo, de um pastor. Você precisa apenas da fé no nome de Jesus Cristo. E é diante dele, e apenas dele, que deve se curvar todo o joelho, no céu e na terra. Amém? Mas como eu disse, a idolatria, ela não acontece apenas nesse nível religioso, literal, porque o dinheiro, as riquezas podem ser o ídolo na vida de pessoas que as impede de servir a Deus. Jesus disse certa vez em Mateus 6,24, está registrado: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se você serve ao dinheiro, o dinheiro é um ídolo na sua vida, e talvez seja isso que te falta, é romper com essa idolatria. Tirar as riquezas, a ambição do trono do seu coração. Mas dinheiro é maldito? Não. Ele se torna maldito quando ocupa o trono. O dinheiro deveria ser servo dos propósitos de Deus na sua vida e não senhor das suas decisões. Veja, esse rapaz negou servir a Cristo porque tinha muito dinheiro e não estava disposto a abrir mão daquilo, a deslocar do centro da sua vida para um lugar periférico. Então há pessoas que estão na igreja, mas não estão no propósito. Algumas igrejas, infelizmente, se tornaram um balcão, um marketplace, um lugar onde pessoas vão para fazer negócio apenas. Alguns púlpitos se tornaram apenas oráculos do Deus da prosperidade que enriquece os homens. Não se fala de cruz, não se fala de renúncia, não se fala de quebrantamento, só se fala de dinheiro. Estimulando essa idolatria no coração de tantos crentes. E às vezes a única coisa que nos falta é colocar o dinheiro, os desejos, o conforto no seu devido lugar. E deixar que Cristo reine nos nossos corações. Tem alguém me ouvindo aqui? Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Diga comigo, a ganância é idolatria. Agora você faz ideia de quantos crentes estão travados e talvez até mesmo alijados da verdadeira salvação, porque eles vivem mantidos e conduzidos pela ganância. Tudo que eles querem é ter e ter e ter. Eu sei que todos nós somos tentados a isso. Não faz muitos dias, Gabriel, pastor de vocês, meu filho, precisou de ajuda. Eu posso contar isso porque ele falou numa pregação. Ele estava sendo tentado. E ele me ligou. E ele me chama no telefone e diz: pai, eu preciso te ouvir. Você sabe que eu estou trocando meu carro, então eu não renovei o seguro do carro. Porque eu vou vender o carro, então falei, bom, eu faço um novo seguro quando já tiver com um carro novo. E pai, o seguro venceu. 2, 3 dias depois, a Carol deu uma batida no carro. E o prejuízo é tal, porque ela estava sem razão e atingiu uma moto, não teve nenhum problema físico, mas a moto do rapaz. E aí eu fui ver o seguro, tinha vencido 3 dias antes, pai. E aí eu liguei para o meu corretor de seguro, para o nosso corretor de seguro. Ele falou, olha, está vencido. Mas o rapaz que foi acidentado é gente boa? Não, gente boa, já conversamos, eu vou assumir. Não, então basta fazer o seguinte, faz uma declaração, faz um boletim de ocorrência retroativo, como se tivesse acontecido 3 dias antes, e o seguro vai pagar. E ele me ligou. E eu respondi, você já sabe o que você vai ouvir? Ele falou, eu já sei, mas eu preciso ouvir. É também o que eu penso, mas por favor me diga. E eu disse, filho, nós não somos dessa natureza, nós não burlamos, nós não mentimos. Filho, assume a bronca, paga o prejuízo. A sua fidelidade a Deus vale mais do que esse dinheiro que você vai deixar de gastar. Ele falou, pai, obrigado, eu precisava ouvir. Eu sabia, mas eu estava sendo tentado, porque eu pensava, puxa, só 3 dias.
Sabe, às vezes é nas coisas pequenas que nós demonstramos quem é o Senhor da nossa vida. Que nós demonstramos se nós servimos a Cristo ou se nós servimos ao dinheiro, à ganância. Tem alguém me entendendo aqui? Só uma coisa te falta. E eu preciso dizer também que às vezes a idolatria que nos prende, que nos impede de entrar na vontade de Deus, não está nem numa imagem de escultura, não está no conforto, nas riquezas, mas está em outras pessoas. Às vezes nós amamos tanto outra pessoa que estamos dispostos a desobedecer a Deus para não desagradar o meu pai, a minha mãe, o meu namorado, a minha esposa. Um dia os apóstolos estavam sob pressão, Pedro e João tinham sido açoitados, presos, porque estavam pregando o Evangelho, e quando as autoridades os chamaram para liberá-los, os advertiu dizendo: nós vamos liberar vocês, mas olha, não preguem mais, não falem mais sobre esse Jesus. Os apóstolos olharam para eles e disseram: se depender disso, vamos voltar para cá, porque nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, queridos, quando nós entregamos o nosso coração e sabendo o que Deus quer, nós não fazemos porque não queremos desapontar alguém. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Pode ser mais claro que isso? Ninguém pode determinar a sua relação com Deus, a não ser a sua própria consciência. Pastor, falando assim, você pode gerar divisão nas famílias. Não sou eu que gero divisão. Nós estamos aqui para unir as famílias em torno da cruz. Mas se a cruz estiver em jogo, não há o que pensar. Só uma coisa te falta: romper com a idolatria. Mas o Espírito me propôs algumas outras situações que eu quero com objetividade colocar aqui, quem sabe seja uma mensagem direta ao seu coração. Talvez a única coisa que falte a você seja se render finalmente a um padrão de Deus. Há uma história, e eu a explorei não faz muito tempo, aqui mesmo no Campus Leste, que está em Êxodo capítulo 4, do versículo 24 ao 26. Diz que numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. E ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Aliás, corrigindo, eu ministrei sobre isso na revisão, na verdade. Mas eu quero lembrar essa passagem. Veja, Moisés era um homem de Deus. Ele tinha recentemente tido um encontro transformador com o Senhor no Monte Horebe. Naquele encontro, Deus apareceu para ele numa sarça ardente. Você deve se lembrar do episódio. Deus falou com ele, Deus o chamou, Deus disse: Moisés, eu estou levantando você para libertar o meu povo depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito. E esse cajado que está nas suas mãos vai lhe servir para fazer sinais e milagres. Então esse é o Moisés que agora está voltando ao Egito. Ele para numa hospedaria e, surpreendentemente, depois de tê-lo chamado, confirmado, empoderado, Deus quer matá-lo. Como assim? Por que Deus quer matar alguém que Ele quer usar? Porque por algum motivo Moisés, até aquele momento, se recusava a cumprir um padrão de Deus.
Desde que o Senhor chamou a Abraão, Deus disse: haverá um sinal na tua descendência. Todos os teus filhos serão circuncidados. Essa é a marca da aliança que eu faço com você. O povo que vai ser gerado a partir de você precisa ser marcado pela circuncisão. Mas Moisés teve um filho e não circuncidou. Para quem não está acostumado com essa palavra, precisa ler mais a Bíblia. Talvez você está chegando na igreja agora. A circuncisão é a operação de fimose. É quando você corta o prepúcio do órgão genital masculino. Isso fazia parte da aliança de Deus com os filhos de Abraão. Todo israelita deveria circuncidar. Mas Moisés não circuncidava o seu filho. Talvez porque ele viveu tanto tempo no Egito, e no Egito isso não era importante. E veja bem, só faltava uma coisa para Moisés poder cumprir aquele chamado glorioso para o qual Deus o havia convocado. Obedecer um padrão. E na verdade quem toma a decisão nem é ele. Quem toma a decisão é sua esposa Zípora, que resolve fazer o que o marido deveria ter feito. Vai lá, circuncida o filho, toca com o sangue dele Moisés e diz: você é um homem de sangue. E na minha interpretação, ela está dizendo: você é um homem de aliança, você não é um desobediente. Mas veja, queridos, nessa história está ilustrado esse princípio. Às vezes nós estamos resistindo a fazer algo que faz parte, faz parte do protocolo de Deus na nossa vida. Você quer que eu lhe dê exemplos práticos? Quantas pessoas estão na igreja há meses, há anos, e não se batizam? Nós temos pessoas que estão em nossas células há tanto tempo e não se submetem ao batismo. Nós tivemos batismos na semana passada lá no Campus Oeste. Que festa linda! Pessoas dando testemunho de que morreram para a velha vida e nasceram de novo. Mas há pessoas que ouvem isso, recebem a palavra e não se batizam. Claro, algumas delas não se batizam porque não estão dispostas a entrarem num padrão de vida que é exigido dos batizados. Mas o que diz a Bíblia? Em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39 está escrito: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas tudo começa com: arrependa-se e seja batizado. Então talvez temos que dizer a algumas pessoas: só te falta uma coisa. Você crê no Evangelho, você frequenta a igreja, você gosta da palavra, talvez você até já tenha tomado decisões de romper com o pecado, mas você não obedece a palavra no tocante ao batismo. Você conhece alguém assim, não? E se eu falar aqui sobre dízimos? Quanta gente está na igreja e ouve domingo após domingo que os dízimos são do Senhor, mas ficam como Moisés, fazendo ouvido de mercador, inventando alguma coisa para dizer: não, essa é uma parte da palavra que eu não quero obedecer. Se você é um desses, querido, e o dízimo não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pastor, o dízimo tem a ver com tua relação com Deus. O texto mais clássico entre tantos textos bíblicos é Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Quem está falando isso é Deus, não é o pastor. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa.
ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amados, vem a exortação e vem a promessa. Agora, quanta gente está na igreja, tem uma vida com Deus, procura ter uma vida moral, quem sabe até se engaja em algum ministério, está como um voluntário em alguma área da igreja, mas a sua vida financeira, sua saúde está travada. E por quê? O que está faltando? Em muitos casos, falta uma coisa: obedecer um princípio da palavra. Falta ser fiel, falta entregar a Deus o que é de Deus. Pastor, se você falar essas coisas, pode ser que alguém se sinta um pouco incomodado e vá embora da igreja. Mas nós estamos aqui para viver na vontade do Senhor, amém? Às vezes o que nós precisamos é tomar uma posição em relação a uma prática em nossas vidas que já sabemos que Deus reprova: romper com o pecado. Enquanto não rompemos com aquele pecado de estimação, tudo fica travado, as coisas estão tão prontas para a bênção, mas a gente não mergulha na bênção porque há um laço, há uma cadeia de iniquidade. E a única coisa que falta é romper com aquilo. É romper com a mentira, é romper com a desonestidade, é romper com a pornografia. Só te falta uma coisa. Se você toma posição em relação a isso, sua vida entra num rio que está fluindo debaixo da graça de Deus. Por que não tomar posição? Veja o testemunho que Davi dá no Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amados, Davi era um homem de Deus, vocês conhecem a sua história. Ele foi escolhido pelo Senhor, ele tinha um coração para Deus, mas um dia ele permitiu que o seu coração se envolvesse num caso de adultério que ganhou proporções terríveis. E ao invés de romper com aquilo, Davi investiu na dissimulação. Davi calou o seu pecado e a sua vida travou. Toda a bênção que tinha trazido Davi até o trono de Israel foi estancada. Ele se sentia amargurado e fraco. E isso persistiu até o dia em que ele fez a única coisa que precisava fazer: se arrepender do seu pecado e confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas às vezes nós não tomamos a decisão que precisamos tomar. Tem alguém me entendendo aqui, não? Amém. Amado, nessa manhã eu estou muito tranquilo de ministrar a palavra, porque, como eu disse, essa eu recebi assim, um download sem participação minha. Então eu estou entendendo que é porque Deus quer falar isso mesmo. Só te falta uma coisa: toma a decisão que você precisa tomar agora. Rompe com aquilo que está maculando a santidade de Deus na sua vida. Quer ver um outro princípio, que é uma espécie de circuncisão que você não faz e por isso Deus está querendo te matar? Comprometer-se com a igreja. Sabe por quê? Existe hoje a divulgação de uma ideia de que igreja é desprezível, não é necessário. Eu sirvo a Deus do meu jeito, eu frequento aqui e ali, mas eu não tenho compromisso em lugar nenhum. Mas o que a Bíblia diz, que é o que nos interessa, é bem diferente disso. A Bíblia diz:
submetam-se aos seus pastores, aos seus guias espirituais, sendo-lhes submissos, porque eles velam pelas almas de vocês como quem há de prestar contas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo. O que a Bíblia diz é o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como igreja, de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amado, nós estamos indo para a decisão das coisas. Você não pode ser aí um frequentador avulso de igreja. Você vem aqui domingo após domingo, ou às vezes nem tanto, né? Um domingo sim, 2 não. Mas você vem, você gosta, você ama a palavra. Quando as pessoas lhe perguntam, você até diz: eu sou lá da comunidade cristã. Tem uns que fazem pior, dizem: eu sou da igreja do pastor Danilo. Ainda me põe na jogada. Não, mas você não é da comunidade cristã. Se você está aí solto, perdido no meio de uma multidão. Você é da comunidade cristã quando você decide assumir compromisso, congregar. Quando você decide ir para uma célula, sabe, abrir a sua vida para um líder te pastorear, te ajudar a crescer. Agora, eu não faço ideia, porque nós não temos esse controle. Nós temos controle de quem está na célula, mas não temos controle de quem vem e não se compromete. Talvez tenha alguns aqui nessa manhã. E a minha palavra, aliás, a palavra de Jesus para você, só te falta uma coisa. Está tudo certinho, só te falta uma coisa. Congregar, virar ovelha, assumir compromisso com o corpo de Cristo, ser membro, cooperar com seus irmãos, encorajar os outros e ser encorajado. E não alguém que frequenta uma igreja como uma loja de conveniência, para se abastecer no domingo e viver a sua vida isolada. Vamos dizer juntos essa frase? Diga comigo: falta-te só uma coisa. Às vezes, amados, o que nos falta é quebrar o nosso orgulho. Às vezes o orgulho é o grande impedimento para nós mergulharmos na bênção. Olha a história que está em 2 Reis, capítulo 5, versículos 10 a 14. Uma história bem conhecida, só uma parte dela que eu vou ler. Um homem leproso, um grande general sírio, ele procura o profeta Eliseu para ser curado por Deus da sua lepra. E o texto diz: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas um dos seus servos lhe disse, mas os seus servos, lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Em outras palavras, o que aqueles servos estavam dizendo é: chefe, deixa o orgulho de lado. Você está leproso, você vai morrer disso aí. Deus está querendo te curar, mas a sua soberba, o seu orgulho, acha que é demais mergulhar 7 vezes nas águas barrentas do rio Jordão. Mas é por sua cura, pensa bem. Amados, às vezes nós estamos assim como Naamã. Deus nos dá um comando, ou às vezes não é nem Deus, a nossa própria consciência. Uma atitude de quebrantamento, de humilhação própria vai restaurar o nosso casamento, vai nos colocar de volta na rota da bênção de Deus, mas nós estamos endurecidos, estamos indignados. Não, mas por que eu tenho que fazer isso?
Naamã estava acostumado a ser premiado, receber suas medalhas, herói de guerra na sua nação, na Síria. Agora ele tinha que tirar as medalhas, tirar a roupa e descer nas águas de um rio em Israel. E o seu orgulho quase o impediu de viver um milagre. Não fosse a palavra desse servo, ele teria voltado leproso para a Síria. Mas a palavra de um servo quebrantou o coração desse homem. E ele fez o que o profeta mandou por um mensageiro ele fazer. Ele desceu ao Jordão e mergulhou 1, 2, 3, 7 vezes. Eu fico às vezes tentando imaginar a cena. Toda a galera, os subalternos, porque ele era um general de guerra, todos olhando ali, vendo o homem sem suas medalhas, mergulhando 1, e olhando para a sua pele ainda leprosa, e 2, e 3, e 4, e 6, e o orgulho sendo quebrado. Mas quando finalmente ele mergulha a 7ª vez, o que era mais difícil de acontecer, aconteceu. Não era a lepra sair do seu corpo, era a soberba sair do seu coração. Ele venceu a soberba no 7º mergulho. Ele venceu a soberba. Será que esse não é o recado de Deus para alguém aqui? Que precisa recuperar o coração de um filho, de uma esposa, um casamento, o ministério, mas que antes disso precisa se humilhar. E o orgulho não está deixando. E você fica aí vivendo na periferia da bênção, simplesmente por orgulho. Veja o que diz Isaías 57. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diga comigo, quebrantamento. Humildade. Como diz o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 6, ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Meu pai, na sabedoria de um homem da roça, ele sempre disse, 2 duros não levantam muros. Para levantar muro tem que se curvar. Faz todo o sentido. Às vezes, uma família não é restaurada porque alguém não quer se curvar diante de Deus ou diante dos outros. Eu termino essa palavra dando um último recado que Deus me mandou dar aqui nessa manhã. Vocês estão ouvindo, né? Amém. O último recado é: talvez o que te falta é parar de fugir do chamado. É a única coisa que te falta. Eu leio aqui trechos de uma história muito conhecida, a história de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E eu não vou ler o resto da história, não vou ler o capítulo 2, porque tudo se resume na seguinte frase: e deu caca. Deu tudo errado, porque ele estava fugindo do chamado, da vontade de Deus para a sua vida. Mas eu leio os 3 primeiros versículos do capítulo 3. Depois de pagar um preço muito caro pela sua desobediência, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. E o que acontece a partir daí é um grande avivamento. Uma cidade inteira se converteu ao Senhor. Mas esse homem perdeu tempo
e quase perdeu a vida, porque por um período ele fugiu do chamado, fugiu da sua vocação. Deixa eu falar uma coisa aqui, queridos, e eu queria que vocês guardassem isso no coração. Já estou terminando, os músicos podem inclusive já subirem aqui. Mas guarda isso no seu coração. Uma vocação divina é irrecusável. Quando Deus lhe chama para algo, você não vai dar certo em nada mais. Eu sei que é duro. Se eu, por exemplo, resolvesse fazer qualquer outra coisa na vida que não fosse ser um pastor, eu tenho certeza que eu estaria fracassado, porque Deus me chamou claramente para ser um pastor. E, como diz a palavra em Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu não sei se há alguém aqui que está fugindo de um chamado. Deus lhe falou claramente: eu te quero no ministério, eu te quero fazendo isso na vida. E você escapa para lá, escapa para cá, e é tempestade, e é ventre de peixe, e é as coisas enroladas na sua vida, porque Deus lhe deu um caminho, e você pegou outra direção. Só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa: aceitar a vontade do Senhor e ser feliz. A vontade do Senhor sempre vai trazer no nosso coração um senso de propósito, de felicidade. Quantos recebem essa palavra? Fique em pé, por favor. Jesus, fitando aquele moço, o amou. Ele disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Está tudo certinho, está tudo pronto para ver. Só uma coisa te falta. Feche seus olhos e pergunte para o Espírito Santo, que Ele conhece muito bem, se está faltando uma coisa na sua vida. E se o Espírito Santo trouxer a consciência de que está faltando uma coisa na sua vida, eu quero desafiar você, enquanto nós cantamos essa canção, a tomar a decisão hoje de fazer o que falta, de renunciar ao que falta, de obedecer ao que falta. E se você quiser fazer esse concerto com Deus, enquanto nós estamos cantando, vem para frente aqui e dizer: Senhor, se é isso que falta, eu estou decidindo agora. Eu estou decidindo agora parar de fugir. Eu estou decidindo agora deixar essa idolatria. Eu estou decidindo agora desagradar aquela pessoa que eu amo tanto para agradar ao Senhor que já me falou. Eu estou decidindo agora, meu Deus, fazer o que eu preciso fazer. Enquanto cantamos, faça o que esse rapaz está fazendo. É entre você e Deus. Nós só vamos orar com você e lhe abençoar.